Gravação iniciada aí. Ah, a gente vai dar continuidade com as ideias sobre linhas de força e superfícies equipotenciais, né? E aí a gente. Só que tem algumas ideias para a gente deixar aqui que vão servir para as discussões que a gente vai fazer ao longo da aula, né? Então, vamos colocar aqui. Lembre-se, né? Botar assim. Lembre-se. Superfícies equipotenciais. Superfícies equipotenciais são aquelas em que, em qualquer ponto, o potencial elétrico é o mesmo. E isso é verdade tanto para objetos quanto uma região aleatória do espaço, ok? Então, por exemplo, se eu pegar duas placas paralelas, ou seja, vai ter um campo elétrico uniforme, e eu posso pegar um voltímetro, por exemplo, e sem tocar em nada, só no meio do espaço ali. É claro, né? É interessante que essas placas estejam dentro de uma cuba com algum líquido, e aí você coloca lá a ponta de prova do potenciômetro, não está tocando em nenhuma das placas paralelas. Mas aí você vai medir um potencial, tá bom? Então isso é válido não só para objetos, peles, cascas, esferas, eletrodos, ou seja, isso é válido também para uma região do espaço, ok? Então, isso é válido para objetos e regiões do espaço. E vocês se recordam do que a gente discutiu no finalzinho da aula de ontem? Vocês se recordam? A discussão que a gente teve no finalzinho da aula? Alguma coisa perpendicular, que era zero, um negócio assim. As linhas de A força gente, isso, perpendiculares em as linhas de relação força, elas são perpendiculares em relação às superfícies equipotenciais, né? Então, eu acho que tem uma imagem aqui que vai ficar mais legalzinha pra gente poder fazer isso aqui. É, deixa eu ver se eu tenho essa imagem. Não, não tem desenho, tá? Então, a gente pode fazer da seguinte forma, né? Eu vou dizer que isso aqui é uma superfície equipotencial. E vou desenhar algumas linhas de força, né? Tem uma carga aqui no meio, né? Tem que ter a origem do campo. E eu vou fazer algumas linhas de força. Que são linhas de força, né? Portanto, se a superfície ela é equipotencial, então a gente pode fazer isso aqui, ó. Ok? Então, é, as linhas de força, as linhas de força são perpendiculares em relação às superfícies
equipotenciais. Equipotenciais. Perfeito? Essa ideia aí. Tranquilo? Outra ideia que a gente pode discutir, que vai ser muito comum agora nos nossos estudos, é a questão do campo elétrico uniforme, né? Só que agora com essa concepção de linhas de força e também superfícies equipotenciais, tá bom? Então, o campo elétrico uniforme, aliás, vamos colocar assim, superfícies equipotenciais em campos elétricos, em campo elétrico, né? Vou botar assim, campo elétrico uniforme. Aqui são linhas de força, né? Tá de outra cor aqui. Linha de força. Linha de força que é superfícies equipotenciais. Essa aqui. Essa aqui. Essa aqui. E essa aqui, né? São superfícies equipotenciais. Tá aí tudo bem? Perfeito? Então, vou dar o nome, né, para cada uma dessas superfícies, tá? Vou chamar essa superfície aqui de... Essa aqui eu vou chamar de A, B, C e D. Então, o que eu posso atribuir a cada uma dessas superfícies equipotenciais, hein? Também. O que eu posso atribuir? Tem uma superfície A, B, C e D. O que eu posso atribuir para cada uma dessas superfícies? Se elas estão imersas num campo elétrico. Como é que é? Potenciais iguais? Não, né? Não. Trabalho. Cada uma é. Porque assim, a quem falou aí, por exemplo, eu pego aqui um ponto. Pego o ponto X, o ponto Y, o Trabalho ponto nulo? Z. Calma. O ponto Z e o ponto W. X, Y, Z e W pertencem à superfície A, mas eu estou dizendo que a superfície A é equipotencial. Então, o potencial em X é igual a potencial em Y, que é igual a potencial em Z, tá? Ok? Tranquilo aí? Só que aí, assim, praticamente eu já dei a resposta, né? Trabalho nulo? Não. Em relação a cada superfície. Em relação a cada superfície, o que eu posso atribuir aí? Todos vão ser iguais, porque tá em um campo uniforme. É. Peraí, reformula. Eu não entendi a pergunta, calma aí. As potências são iguais numa superfície equipotencial. E o campo O mesmo potencial elétrico? Como é que é? Mesmo potencial elétrico? ó, é uma superfície equipotencial. Então a potência vai ser igual em todos os pontos. E o campo elétrico também é uniforme, então vai ser em todas as superfícies. Não? Vamos lá. Antes, para vocês poderem fazer isso, o que eu tenho que atribuir para cada uma dessas superfícies A, B, C e D? Vocês estão praticamente Sei dizendo, lá, né? carga? Não Potencial sei. elétrico. Ah, tá. Então, na superfície A, eu tenho um potencial VA. Na superfície B, eu tenho potencial VB. E assim sucessivamente. Certo? Tranquilo? Agora, Tranquilo. eu quero atribuir um comparativo VA, VB, VC e VD. O que é atribuir um comparativo? É dizer se é o quê? Tem três opções. Quando eu comparo dois valores, tem três opções. Quais são elas? Igualdade, desigualdade. Maior, menor, igual. É. Maior, menor, igual, né? Então,
Qual o comparativo que vocês vão fazer entre os potenciais A, B, C e D? E a Comparativo de resposta, igualdade. isso, vai ser maior, menor, igual. E aí, a resposta tá na aula de terça. Quem tiver com o caderno na mão, a Calma aí, resposta tá na aula de terça. deixa eu puxar meu caderno aqui. Pera, qual. Reformula a pergunta? O comparativo entre VA, VB, VC e VD. Vai ser igual a 1? Não? Não, comparativo não tem valor. Eu quero dizer, quer ver quem é maior, quem é menor, quem é igual. São iguais, né? Assim, ó. Veja só. Se eu pegar aqui, ó, o ponto X, o ponto Y e o ponto Z, eles pertencem à mesma superfície. Então, o potencial em Isso. X é igual ao potencial em Y, que é igual ao potencial em Z. Porque X, Y e Z fazem parte da mesma superfície. Mas eu tô com 4 superfícies. Então, mas o campo. Então, cada um tem um seu. Cada uma tem um seu. São 4 superfícies distintas. Certo? Diga. Mas o campo é uniforme. O campo é uniforme. Mas lembra-se que a questão do potencial elétrico depende também de distância. O campo é uniforme. Perfeito, o campo é uniforme. Mas lembre-se que trabalho é carga vezes campo vezes distância. O Mas campo é uniforme. Mas a distância, porque dada a origem desse campo, não sei onde é que está a origem. A distância de A, B, C e D para essa origem não é a mesma. Certo? Então eu quero um comparativo entre os potenciais das superfícies A, B, C e D e a resposta está na aula de texto. Vocês estão com um caderno na mão? Chefe, eu tô caçando aqui. Procurando uma coisa que foi anotada antes de ontem. Que se fosse do mês passado, tudo bem, mas antes de ontem. Mas antes de ontem Olha. você faltou, Theo. Você não Não, faltou faltei terça? ontem. Ah, você Faltei faltou ontem. ontem, né? Terça. Tá, Uhum. na aula de terça. Propriedades do potencial elétrico. Vou facilitar. Quarta propriedade. Movimento espontâneo de uma carga, o potencial elétrico. Quarta propriedade. Vai, fala. Num movimento espontâneo de uma carga, o potencial elétrico ao longo da linha de força diminui. A linha de força tá indo pra onde? Direita ou esquerda? Direita. E se ao longo da linha de força diminui, quem é maior e quem é menor? VA é maior e V Não. Tá, então VA é maior que VB, que é maior que VB, que é maior que VC, que é maior que VD. Então, VA é maior do que VB, é maior do que VC, que é maior do que VD. Verdade, realmente. Pois, pelas propriedades do potencial elétrico ao longo do deslocamento espontâneo ao longo de uma linha de força apresenta diminuição do potencial elétrico. Isso vai ajudar em alguns exercícios, tá? Vocês vão precisar desse conceito aqui de comparar, porque às vezes eu posso pegar várias superfícies equipotenciais, tá? Em campos elétricos uniformes, como é o caso, tá bom? Até aí tudo bem? Perfeito? Sim. Beleza, isso aí tá Sim. justificado pela quarta propriedade, que foi a nossa aula de terça. Primeira propriedade, cargas positivas se deslocam do... Maior pro menor. Perfeito. Cargas negativas se deslocam do... Menor pro maior. Menor Ao pro longo de uma maior. linha de força, a energia potencial elétrica aumenta ou diminui? Diminui. Diminui. Ao longo de uma linha de força, o potencial elétrico aumenta ou diminui? Pera aí, Aumenta? A terceira Pera, o quê? diminui também. A diminui. energia diminui. potencial elétrica diminui e o potencial elétrico, consequentemente, diminui. Por quê? Porque energia potencial elétrica
é igual a carga vezes potencial. Então, se o potencial diminui, é porque a energia potencial vai diminuir também, e vice-versa, tá? Acaba que a terceira e quarta propriedade, uma acaba justificando a outra, né? Estão amarradas entre si. Perfeito? E agora, para a gente poder fechar essa parte teórica desse assunto, agora vamos pegar a questão, né, da diferença de potencial, né? A diferença de potencial em campos elétricos. Em campos elétricos uniformes com superfícies equipotenciais. Muito bem. Olha só, né? Eu tenho aqui duas superfícies, tá certo? Que está representada em preto. Vou chamar aqui essa superfície X. Aliás, não precisa especificar não, né? Isso aqui é uma superfície equipotencial. E essa aqui também é uma superfície equipotencial. Perfeito? As duas são superfícies equipotenciais, mas cada um com seu potencial, perfeito? Essas superfícies, elas estão associadas, ou elas estão separadas por uma distância d, perfeito? E agora eu vou começar, né, tentar estabelecer alguma relação entre trabalho, entre potencial, entre carga, entre intensidade do campo, entre a distância que separa, né, vai envolver todas essas grandezas, tá certo? E aí, eu vou pegar aqui duas opções, né? Eu quero deslocar a carga A da primeira superfície para a segunda, né? Vou pegar aqui essa que é a superfície 1 e essa aqui é a superfície 2, certo? Quando eu vou sair com a carga da superfície 1 para a superfície 2, eu tenho duas opções de chegada na superfície 2. Ou eu vou para o ponto B, essa aqui é a minha opção 1, e essa aqui para o ponto C, essa é a minha opção 2. Aliás, né? Vou aguçar a curiosidade de vocês. Opção 1. E a opção 2. E vou falar isso aqui, né? Então, queremos deslocar a carga Q da superfície 1 para a superfície 2. A chegada na superfície 2 apresenta duas opções. Parar no ponto B ou no ponto C. Certo? Eu tenho essas duas opções. E aí agora pergunta-se:
Pergunta-se: qual trabalho realizado pela força elétrica é maior? De A para B ou de A para C? E aí? São iguais. Não? Professor? Oi. Seriam iguais? Por quê? Porque o potencial de B no ponto C e no ponto B são iguais, porque é uma superfície aqui. Meio ponto para Miguel. Obrigado. É igual? B e C fazem parte da mesma superfície equipotencial. Portanto, os potenciais em B ou em C são iguais. E dado que trabalho é determinado pelo produto da carga pela diferença de potencial, se B e C são iguais, então não haveria diferença do trabalho realizado pela força elétrica. E mais, nas nossas discussões iniciais sobre o trabalho da força elétrica, a gente havia, né, discutido sobre a questão de não alterar o trabalho realizado entre dois pontos, né, duas referências, né, com dois potenciais elétricos. O formato da trajetória não iria interferir no trabalho realizado, né? Só dependia do ponto de partida e do ponto de chegada, e não do deslocamento realizado em si. Tá? Então, a resposta de Miguel está correta. Então, a resposta é o mesmo, né? Então, vou colocar aqui. Resposta. O trabalho realizado pela força elétrica é igual em ambas situações, pois, como os pontos B e C fazem parte da mesma superfície equipotencial, então, pela expressão de trabalho, né? Pela expressão trabalho é igual a carga vezes VA menos VB. Se VB é igual a VC, então carga vezes VA menos VB é igual a carga vezes VA menos VC. Certo? Perfeito? Tranquilo, pessoal? Por quê, professor? Por quê? Como é que é? Porque Porque B e que a C estão na... carga... Diga. Pode falar, pode explicar. Não, pode fazer a pergunta para eu saber qual a formulação de sua linha de raciocínio. Eu perguntei por que carga vezes VA menos VB é igual a carga VA menos VC. Por que é igual? Porque VB é igual a VC, porque B e C estão na mesma superfície equipotencial. E se estão na mesma superfície, têm potenciais iguais. Ah, tá. Muito obrigado. Entendeu? Então, porque é assim, ó. Vou dar um caso de lógica. Eu tenho os números A, B e C. Porém, B é igual a C. Então, concorda comigo que A menos B é igual a A menos C? Entendeu?
Você entendeu? Entendi. Você E entendeu a lógica professor, aí? É o mesmo que eu tô aplicando aqui, ó. Beleza? Diga. e se a superfície equipotencial fosse no mesmo sentido do vetor campo elétrico? Como é que é? Superfície o quê? Equipotencial for no mesmo sentido do vetor campo elétrico? Aí é nulo, né? Porque o ângulo entre os dois seria. O 90. ângulo seria. Não. Se Zero. tivesse o mesmo sentido, seria zero, né? Aí isso tem justificativa em lei de Gauss e tal, tem outras Mas no concepções, caso, o ok? trabalho é nulo? Só que aí você estaria com outro problema também, né? Porque veja só, é, você tem as linhas de campo. Certo. Então, essa aí é a tendência é a tendência do deslocamento das partículas, né? Então, só que aí você tem a origem do campo, né? Você pode botar aqui a placas paralelas, né? No caso aqui, essa aqui é positiva e essa aqui é negativa, né? Ok? Então, para que você ia colocar uma superfície equipotencial aqui? Por que você vai fazer isso? Primeiro porque ela já não vai ser equipotencial, né? É isso que eu Porque, pensei. veja só, aqui nesse ponto P1, né? Seria um valor de potencial, aqui já seria outra, aqui já seria outra, aqui já seria outra. Então já não é mais superfície equipotencial, né? Então, a geometria do arranjo que você faz também influencia. Você não pode sair montando as coisas aleatoriamente, né? Então a maneira como você monta um aparato experimental também tem que ser coerente. Então você quer que um campo elétrico ele atravesse, né, uma dada superfície, ok? Inclusive você pode considerar uma própria placa paralela como uma superfície equipotencial, né? Dado que o campo elétrico é uniforme, ok? De boas? Ei, professor, Oi. Oi. o senhor pode repetir só aquela parte, tipo, de como chegou na conclusão que o deslocamento não importa, somente o ponto de partida e de chegada? É a primeira aula de trabalho da força elétrica. Quando a gente tinha essa situação, assim, ó. Eu tenho aqui algumas linhas de força. E aí eu tenho dois pontos aqui. Ponto A e um ponto B. Eu quero deslocar uma carga de A para B. Tenho essa opção, trajetória 1, essa opção, trajetória 2, essa opção, trajetória 3, essa opção, trajetória 4. Só que o campo é uniforme, porque as linhas de força são equidistantes. Então esse campo ele é conservativo. E aí a questão do trabalho de A para B não depende da distância porque porque ele é conservativo, né? Então o formato da trajetória não vai influenciar na realização do trabalho. Porque quando a gente tiver lá aquela representação de linhas de força equidistante, dado dois pontos A e B, a tendência natural de uma carga é sair de A para B dessa forma. Mas eu posso muito bem trazer ela para um ponto intermediário C, para depois ela voltar para B. Só que se essa aqui é a direção da linha de força, isso também é a direção da força elétrica e isso também é a direção do campo elétrico. Portanto, se a direção da força elétrica é vertical, o que aconteceu para a direita e o que aconteceu para a esquerda não é de responsabilidade da força elétrica. Alguma outra coisa fez, mas não é a força elétrica, porque essa não é a direção da força elétrica. Você estaria infringindo a segunda lei de Newton, que diz que as acelerações são desenvolvidas na direção e no sentido da força atuante. Se a força elétrica é na vertical, como é que você quer justificar um deslocamento para a direita para a esquerda? Alguma outra coisa fez esse deslocamento para a direita para a esquerda. A força elétrica só é responsável pela componente de A até B. Aí você pode decompor aqui, né? Eu tenho uma componente Y da força e tem uma componente X. A força elétrica só é responsável pela componente Y, né? O que aconteceu na horizontal não é de responsabilidade da força. Tranquilo?
Certo? Tranquilo, tranquilo. Consegui pegar. Muito bem. E agora tá faltando a gente melhorar algumas relações matemáticas, né? Sabemos que trabalho de A até B é igual a carga vezes campo vezes deslocamento, certo? E também trabalho de A até B é carga vezes VA menos VB, tá certo? Eu não sei se vocês vão se recordar, mas quando eu dei a primeira aula de diferença de potencial elétrico, eu trouxe um segundo nome para a diferença de potencial elétrico. Alguém se recorda? TDP? Ou Não, era TDP já é o nome. Tem O outro. não é não? Isso, U. E qual é o nome de U? Ah, deixa eu olhar aqui. Vocês usam na casa de vocês. Esse nome, né? Nas tomadas, né? Aparece muito esse nome. Volt? Volt é a unidade. Tá vendo aí todo, não é volt não. Volt é a ver aqui. unidade. Vão pensando aí enquanto eu vou buscar um café. Tensão elétrica. Isso, exatamente. Tensão elétrica. Vocês estão me ouvindo? Uhum. Ah, tá. Porque às vezes o Bluetooth desse negócio aqui não funciona. Eu vim outra coisa. Ah, então você tá ouvindo a gente. É lógico. Ah, então quer dizer que quando eu saio assim pra pegar algum café, vocês ficam falando mal de mim, né? E o senhor fica escutando? Quando Ah, o gato rapaz, sai, o olha rato só. faz a Não festa, é? professor. Tá vendo aí, velho, como é que esses caras são? Tá Quando o vendo aí? gato, quando o gato sai, os ratos faz a festa. Ah, Justamente. tá. Vamos lá, né? Mas a diferença de potencial, que é DDP, é também denominada de tensão elétrica, que é o U, né? Então, eu vou dizer que U é igual a VA menos VB. Certo? Logo, trabalho de A até B também é igual a carga vezes tensão. Dito isto, eu posso dizer que carga vezes campo vezes deslocamento é igual a carga vezes tensão, certo? Tá tranquilo aí? Trabalha carga É. vezes distância vezes campo. E trabalha carga vezes tensão. Então, A igualei as duas diferença dessas coisas. equações vai depender do caso, por exemplo, porque assim, da mesma forma que trabalho é calculado por carga vezes campo É, vezes deslocamento, é vai calculado depender pelo... do que você tem. Exato. do trabalho, eu acho que é com a carga que se desloca e o potencial com a carga fixa, né? Então são Não, cargas a diferentes. concepção do campo mesmo. Não precisa ter essa diferença, não. Mas tem como calcular E aí, trabalho qual? de deslocamento nessa equação que é igual a E vezes D? Tem. Ah, tá. E aí, me sobra que o campo é igual a tensão sobre distância. E aí, nós acabamos de obter uma nova expressão para determinar campo elétrico uniforme entre superfícies equipotenciais, ok? Dado que eu conheço a DDP entre elas e a distância entre elas, ok? Então, né, aí uma nova equação para vocês. E para a gente fechar, né, vamos discutir sobre a nossa unidade de medida dessa nova unidade de campo, né, uma nova maneira de calcular campo elétrico. Unidade de medida. Campo é igual a tensão sobre deslocamento, né? Então, fazendo a análise dimensional, esse campo
ele está sendo determinado pela razão de uma unidade, de uma grandeza de tensão, né? Grandeza de tensão sobre comprimento. Sendo assim, né? Nós vamos ter algumas opções de exemplos, né? De unidades de medida. Então a gente vai ter o volt por metro. Posso ter o volt por centímetro. Posso ter o volt por milímetro. Posso ter, sei lá, kilovolt por metro. E assim por diante. Mas note que é sempre uma unidade de tensão dividido por uma unidade de comprimento. E aí eu vou destacar aqui a primeira, porque vai ser a que mais vai aparecer, principalmente na lista de exercícios, né? O volt por metro. Então, é uma nova unidade de medida do campo elétrico, porque vocês conheciam o Newton por Coulomb, né? Certo? Então, antes conhecíamos o Newton por Coulomb, né? E agora tem novas unidades de medida de campo elétrico nessa concepção de campo elétrico uniforme com superfícies equipotenciais. Belezinha? Até aí tudo bem? De boas? Show, show.